Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é professor Jaime para mais uma aula de biologia. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as proteínas. Bom, então o que são as proteínas? As proteínas são macromoléculas orgânicas de alto peso molecular constituídas por unidades ou monômeros denominados aminoácidos. Os aminoácidos estão ligados entre si por ligações peptídicas. Então, o que acontece? As proteínas, que é o componente orgânico de maior quantidade no corpo. Então, lembrando, galera, o componente orgânico de maior quantidade no corpo são as proteínas. Agora, o componente inorgânico de maior quantidade no corpo é a água. Mas o orgânico são as proteínas. E quem são essas proteínas? As proteínas é a famosa quem? É a carne. Né? A carne de boi, de galinha, de peixe, tudo isso é proteína. Nosso músculo. Então, tudo isso é um tipo de proteína diferente. E as proteínas, elas são formadas a partir de junções de substâncias químicas, ou melhor, de componentes químicos bem menores, chamados de aminoácidos. Tá? Então, as proteínas são moléculas formadas por um ou mais polipeptídeos, contendo geralmente mais de 100 aminoácidos. Beleza? Então, uma junção de vários aminoácidos que vão formar as proteínas. Então, vamos lá. Existem apenas 20 aminoácidos na natureza. Nossa, só 20 aminoácidos? Então, como é que a gente pode ter vários tipos de proteínas diferentes? Porque vocês imaginem as milhares de possibilidades de combinações entre esses 20 aminoácidos. Então, esses 20 aminoácidos, eles vão ter várias combinações de várias quantidades diferentes que vão formar as proteínas. E os aminoácidos, eles podem ser classificados em dois grupos. Os aminoácidos essenciais, que são aqueles que não são produzidos pelo homem e devem, por isso, ser ingeridos na alimentação. E os aminoácidos naturais, que são aminoácidos em que a gente consegue produzir, que o corpo humano produz naturalmente. Então, por isso que é necessário a gente ingerir alimentos que contenham proteína, vegetais e animais, tá? Então, só uma observaçãozinha aí. O tradicional arroz com feijão, mistura de um cereal com leguminosa, contém os 8 aminoácidos essenciais. Então, quando a gente come aquele tradicionalzinho arroz com feijão, nós estamos ingerindo os aminoácidos essenciais que a gente precisa. É até uma pequena observação aí que vocês devem estar olhando. É mistura de cereal com leguminosa? Sim, o arroz é um cereal. E o feijão, ele é um legume, galera. Por quê? Porque legumes são os alimentos que vêm dentro de vagem, que faz parte da família das leguminosas. Então, todo alimento que vem dentro de vagem, ele é um legume. O feijão, ele sai de dentro de uma vagem, a própria vagem, a ervilha. Então, por isso que o feijão é chamado de leguminosa, porque ele pertence à família das leguminosas. Mas vamos continuando aí. Desnaturação proteica se dá pela modificação da forma tridimensional da proteína. A proteína modificada não exerce sua função. Então, nós temos várias proteínas que vão realizar vários tipos de funções, como nós vamos ver adiante aqui. E se essas proteínas elas forem desnaturadas, ou seja, a forma delas for modificada, elas perdem essa função. E o que pode modificar, o que pode desnaturar uma proteína? Temperaturas elevadas, mudança do pH, potencial de hidrogênio, detergentes químicos, solventes orgânicos. Então,
são várias coisas, vários motivos que podem gerar a desnaturação dessa proteína. E isso vai fazer com que essa proteína não exerça sua função. Então, vamos ver as funções das proteínas. Primeira, função estrutural. As proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes do corpo humano. Então, como eu falei anteriormente, as proteínas é o componente orgânico de maior quantidade no corpo humano. Beleza? Então, um exemplo, nós temos o colágeno, a proteína mais abundante da pele, cartilagem e órgãos. Proporciona resistência e elasticidade a essas estruturas. Então, o colágeno, que a gente vive ouvindo falar, ele vai proporcionar uma resistência e elasticidade às estruturas da pele, da cartilagem e dos órgãos. E vai evitar fraturas, né, nesse tipo de órgão. Beleza? Outra função, ou melhor, outros exemplos: elastina, proteína elástica presente em órgãos como pulmões, paredes dos vasos sanguíneos e ligamentos. Por que nesses lugares? Porque são lugares que precisam aumentar e diminuir de tamanho. Então eles precisam se esticar, como o próprio nome já diz, elastina, então precisam se esticar. Isso, e a elastina vai ajudar. Beleza? Queratina, fibras resistentes encontradas nos cabelos, unhas, chifres e cascos. Chifres e cascos de outros animais. Valeu, galera? Não é no ser humano, não. Mas no ser humano, no cabelo e as unhas, elas são repletas de queratina. Tanto que às vezes em comercial de shampoo, a gente vê falando toda hora lá, rico em queratina, rico nisso, naquilo e tal. Então, isso, a queratina é um tipo de proteína. Bom, função hormonal. O que acontece? Vários hormônios do nosso corpo são proteínas. Então, os hormônios do nosso corpo que vão levar informações de funções de várias coisas que têm que ser realizadas no nosso corpo, eles são proteínas, como no caso a insulina e o glucagon. Que a insulina, o que ela faz? A insulina e o glucagon, eles controlam a glicemia. O que é glicemia? A glicemia é a taxa de açúcar no sangue. Então, quando você tem uma grande quantidade de açúcar no sangue, a insulina vai pegar esse açúcar e vai transformar em glicogênio. Nós vimos isso lá em carboidrato. E o glucagon, ele faz o processo inverso. Vamos lá. Função respiratória. Hemoglobina e a mioglobina são pigmentos presentes nas hemácias que transportam oxigênio para as células possam realizar respiração celular. Então, a hemoglobina e a mioglobina são pigmentos que vão ter nas hemácias. As hemácias são células do sangue que transportam oxigênio para que as células possam realizar respiração celular. As hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, elas vão ter no seu interior a hemoglobina. E essa hemoglobina, ela é um tipo de proteína. Beleza? Então vamos lá. Função contrátil. Actina e miosina. A actina e a miosina são duas proteínas que estão presentes nas células musculares. E elas são responsáveis pela contração muscular. São elas que se ligam e fazem a movimentação para que o músculo se contraia e relaxe. Beleza? Então são proteínas. Então olha quantas coisas as proteínas fazem. Ainda tem mais. Função carreadora. Existem várias proteínas na membrana plasmática das células responsável pelo transporte de substâncias para o interior da célula. O que acontece? A membrana plasmática, ela é semipermeável, então ela deixa algumas substâncias passarem por ela. Porém, algumas substâncias são grandes demais para poder passar. E às vezes, essas substâncias elas vão conseguir passar por umas espécies de portas, que são, na verdade, essas proteínas carreadoras que facilitam essa passagem dessas substâncias que são um pouco maiores e não passam através dos lipídios da membrana. Função imunológica.
Então, o que acontece? As proteínas, elas são as moléculas de defesa do sistema imune, que são denominados de anticorpos ou imunoglobulinas. Então, os anticorpos, eles nada mais são do que tipos de proteínas. Então, quando a gente é infectado por algum micro-organismo invasor, o nosso corpo identifica aquele micro-organismo invasor e vai produzir proteínas específicas para esse micro-organismo invasor. E essas proteínas específicas para o micro-organismo invasor vão destruir ele. E o corpo vai manter essa informação guardada contra aquele micro-organismo. Então, por isso que na maioria das vezes a gente não se infecta pelo mesmo micro-organismo. Beleza, galera? Função catalítica. As enzimas, moléculas que aceleram reações químicas no interior das células, são todas proteínas. Então, função catalítica, catálise, significa quebra de moléculas. Então, as enzimas, elas aceleram as reações químicas que acontecem no interior das células. Então, eles realizam uma função de catálise, elas aceleram. Sem essas enzimas, aquela reação química ela pode demorar mais tempo. Já com as enzimas, ela acontece mais rápido e isso é fundamental no corpo. E já que estamos falando das enzimas, nós vamos falar especificamente das enzimas agora, que é um grupo de proteínas muito interessante. Beleza? Então, as enzimas são proteínas que atuam como catalisadores biológicos, ou seja, aceleram a velocidade das reações químicas e não alteram os produtos finais. Então, o produto final, na presença de enzima ou sem a presença de enzima, vai ser o mesmo. Produto final da reação química. O que as enzimas fazem é que elas aceleram essa reação. Então, elas fazem com que essa reação seja mais rápida. E isso é muito importante em algumas reações em que o corpo vai precisar. Então, classificação das enzimas. Simples, que são formadas apenas por aminoácidos. E as conjugadas, que são formadas por uma parte proteica, ou seja, formada por aminoácidos, e outra não proteica. Então, a parte proteica, é chamada de apoenzima. E a parte não proteica é chamada de coenzima, ou seja, está junto ali. Só que essas partes separadas, a apoenzima e a coenzima, elas são inativas. Aí elas ficam ativas, quando elas se juntam, elas ficam ativas e recebem o nome de holoenzima. Então, esses são os tipos de enzimas conjugadas. Tá? Então vamos lá. As coenzimas auxiliam as enzimas no seu funcionamento. A maioria das coenzimas são as vitaminas e sais minerais. Por isso que também é muito importante a absorção de vitaminas e sais minerais. Bom, então esse daí é um mecanismo de ação enzimática. Então as enzimas, elas são altamente específicas e geralmente possuem um único tipo de substrato. A grande especificidade é explicada pelo fato das enzimas se encaixarem perfeitamente aos substratos como uma chave em sua fechadura. Então isso aí é um chamado mecanismo chave-fechadura, onde a enzima ela vai se unir exatamente ao substrato ao qual ela é compatível. Então a gente tem ali a maltose, que é um tipo de carboidrato, e em azul nós temos uma enzima. Então olha lá, a enzima ela se encaixa perfeitamente ao substrato. E depois de realizar o processo, esse substrato que estava junto, estava unido, a maltose eram duas moléculas de glicose. Depois que a enzima atuou, ela separou para duas moléculas de glicose separadas. Beleza? E é isso aí. Então nós vamos ficando por aqui, mas não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like maneiro aí. Valeu, galera. Fui!